reviravolta na situação do atacante Luiz Henrique. O atacante não vem mais para o Flamengo. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também de Everton Cebolinha, que agora é oficial. Fim de linha para o jogador no Flamengo. Vamos falar também do Mengão, que pretende fazer uma força-tarefa para ter todos os jogadores à disposição na partida contra o Bragantino, mesmo eles cansados. Milhares de outras notícias você acompanha aqui no canal Arthur Notícia Flamengo. Fala galera, eu sou Arthur Félix, também dá mais aqui no meu canal Arthur Notícia Flamengo. E eu já trago sua ação em nosso Flamengo. Mas de começar, deixe o seu like ele é muito importante pra gente. Seu like mostra que você está gostando do nosso conteúdo, então é muito importante seu like ele ajuda demais pro nosso canal, demais pro nosso crescimento. Seu like mostra que eu traga mais e mais vídeos, mais e mais notícias do Flamengo, mais e mais conteúdos do Flamengo, então é muito importante seu like ele ajuda demais aqui no nosso canal. Já deixa o like, agora se inscreve no canal aqui, que é muito importante para a gente conseguir alcançar nossas metas aqui no YouTube. A gente tá querendo chegar aqui no marca de 2.000 inscritos, então é muito importante que você se inscreva aqui no canal, muito importante minha inscrição ela ajuda demais pro nosso canal e também demais pro nosso crescimento, então é muito importante sua inscrição aqui no canal. Já deixou o like, já se inscreveu? Agora ativa o sininho de notificação, que sempre que eu não postar um de novo ou subir um de novo, você vai sempre o primeiro a saber que o YouTube vai te notificar. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui, já falando da situação envolvendo a seleção brasileira, né? Porque hoje a seleção brasileira vai jogar contra a Croácia, então a seleção brasileira vai entrar em campo 9 horas da noite. Hoje vai ser o último amistoso da seleção brasileira. Dois jogadores do Mengão que estão lá, o Léo Pereira, o Danilo e o Léo Pereira, que na primeira partida contra a França, mais que o Brasil tenha perdido, ele atuou os 90 minutos e o Danilo ainda não atuou. Então, a expectativa é que os dois jogadores possam atuar hoje na partida contra a Croácia. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, falar sobre Carrascal, né? O Carrascal hoje no treino do Mengão apareceu, treinou hoje e já está à disposição para a partida contra o Bragantino. Ele chegou na madrugada de ontem para hoje, então o jogador chegou na madrugada, já treinou, já está à disposição do técnico Leonardo Jardim para a partida contra o Bragantino. Muito importante a gente ter o Carrascal. Bom, falar agora sobre o Flamengo que quer fazer uma força-tarefa. Por quê? O Flamengo definiu o plano para contar com seus jogadores após a data FIFA no jogo contra o Red Bull Bragantino. A informação, o jogo será em Bragança Paulista. A informação é que todos os atletas do Mengão devem se juntar ao grupo na própria cidade, evitando mais desgaste de viagem. Ou seja, mesmo com os jogadores voltando da data FIFA, o Flamengo quer que todos os jogadores se unam com o grupo. Então, os jogadores, mesmo cansados, eles vão saiu ali, acabou o jogo contra o Uruguai, o Uruguai tá jogando, acabou o jogo direto para São Paulo. Então, mas tá cansado. Mas o Flamengo quer unir o grupo, o Flamengo quer juntar o grupo para dar apoio, para dar força, para dar vontade pro time ganhar. Mesmo que esses jogadores, Arrascaeta, Varela, o próprio De La Cruz, não jogue, o que importa é o Flamengo ganhar a partida contra o Bragantino. Mesmo que o Danilo, o Léo Pereira não jogue, o Plata também, o Carrascal, independente, só de você ter esses jogadores, já faz o grupo se unir forte, já faz o grupo ter confiança para ganhar a partida contra o Red Bull Bragantino. Vamos ver, né, o que vai acontecer nessa situação envolvendo aí o Mengão, que está fazendo uma força-tarefa para ter os jogadores à disposição. Só para vocês não esquecerem, os convocados do Mengão: Danilo, Léo Pereira, seleção brasileira; Uruguai, Arrascaeta, Varela e De La Cruz, seleção do Equador; Gonzalo Plata, seleção colombiana; Jorge Carrascal. Então o Mengão aí tem esses jogadores convocados aí assim, nem todos estão garantidos no jogo. Os convocados ainda devem passar por uma avaliação física. O departamento médico vai decidir quem terá condição de atuar, ou seja, vai ter uma avaliação médica ainda. Mesmo que eles não atuem, só deles já estar junto com o grupo já vai valer muito a pena, hein? Vamos ver o que vai acontecer. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo a situação do Everton Cebolinha, porque a informação que o Pilhado trouxe é que o Flamengo não pretende renovar e também não planeja renovar o contrato do Everton Cebolinha. O Flamengo, após a
a partida contra o último jogo ali da Recopa, contra o Lanús no Maracanã, o Cebolinha falou do seu futuro e falou que esse é o último ano dele com a camisa do Flamengo. Mas, no entanto, o Flamengo ainda queria renovar. Porém, com a chegada do Leonardo Jardim, o Samuel Lino cresceu muito e virou titular da ponta esquerda. Então, acabou que o Cebolinha perdeu muito espaço. E a informação é que o Flamengo não planeja renovar o contrato do jogador e sequer nem procurou. Vai lembrar que o Flamengo, quando trouxe ele do Benfica, gastou uma nota, gastou 87 milhões, e é um jogador que tem um dos maiores salários do elenco do Flamengo. Ou seja, se ele sair, a folha salarial do Flamengo vai dar um alívio gigante. O jogador que tem contrato com o Flamengo até o final do ano, o Flamengo está querendo fazer o seguinte: se ele receber uma proposta no meio do ano, não vai nem fazer o pré-contrato, ele vai nem assina o pré-contrato que ele sai no final do ano. O Flamengo vai tentar forçar para ele logo sair no meio do ano para liberar a folha salarial. É que o Flamengo quer fazer. Claro que o Flamengo não vai vender a preço de banana, lógico que o Flamengo não vai fazer isso, mas chega uma proposta que o Flamengo gostou, que o jogador gostou e o Flamengo gostou do jogador. Gostou, é muito provável que o Flamengo nem espere chegar até o final do ano. O Flamengo já deve forçar para ele sair no meio do ano. Vamos ver o que vai acontecer nessa situação do Everton Cebolinha aí. Vamos ver o que vai acontecer nessa situação aí do Everton Cebolinha. Uma situação em que o jogador que era praticamente titular com o técnico Felipe Luiz, após o Leonardo Jardim chegar, o Samuel Lino virou titular na ponta esquerda. Como diz o ditado, todo mundo tem seus tempos de glória. O Cebolinha tem o seu momento de glória, agora o Samuel Lino, que está crescendo muito, inclusive já passou os seus números do ano passado quando chegou no Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, vamos mudar de assunto. Falar agora sobre Luiz Henrique, reviravolta. O jogador não vem mais jogar no Flamengo. A informação é o seguinte: o jogador deu uma entrevista e foi perguntado se voltaria ao Brasil ou não. Ele falou desejo de permanecer na Europa, ele falou, meu desejo é permanecer na Europa, meu desejo é jogar na Europa. Ele só falou isso. E, gente, após ele ter dito essa fala, muita gente começou a falar que ele não vem mais pro Flamengo. Eu vou ser sincero, após ele ter falado que quer permanecer na Europa e o sonho dele sempre foi jogar na Europa, cara, eu vou ser sincero pra você. Eu olho um ponto de vista seguinte: eu acho normal ele falar isso. Arthur, mas porque, cara, é um jogador muito novo. É um jogador que foi para a Europa, mas não teve tanto destaque. Voltou ao Brasil, jogou muito bem e agora tá no faz que não é um time bom. Ele que, quando foi revelado pelo Fluminense, jogou muito bem. O Fluminense vendeu ele para o Real Betis da Espanha, não jogou bem lá, voltou ao Brasil, veio para o Botafogo, foi campeão de tudo praticamente e foi lá para o Zenit. Tá jogando muito. E aí, cara, é um jogador muito novo ainda. Então, eu acredito que o que ele deve estar esperando o que eu acredito que ele deve estar esperando, ele continuar jogando bem bola, se confirmar na seleção e ir para a Copa do Mundo. Porque se ele jogar bem na Copa do Mundo, ele vai se valorizar muito mais. Ou seja, ele pode sair da Copa do Mundo para um clube gigante, um clube muito maior, um clube que tem visão para a Europa mesmo. Ou então ele pode vir se destacar e o Flamengo comprar ele. Ele se destacar e querer vir para o Flamengo. Então, eu acho normal ele falar isso, porque é um jogador muito novo, um jogador que tem muito talento, é um jogador que tem muito talento na seleção brasileira, sempre teve um destaque. Então, é um jogador muito novo. Vamos só pesquisar a idade aqui do Luiz Henrique, só por curiosidade mesmo. Só para pesquisar aqui a idade do Luiz Henrique. Aqui, ó. Pesquisei a idade do jogador aqui, ó. Ele tem 25 anos. Então, ele não é um jogador muito velho, é um jogador muito novo ainda. Então, eu falo, não é tão novo assim, mas é novo, pô. Então, eu acredito que é normal ele falar isso. Mas vamos ver, né, o que vai acontecer nessa situação, hein, envolvendo o Luiz Henrique, se realmente ele vai vir para o Flamengo, se ele não vai vir. Agora a gente tem que aguardar, né, para ver o que vai acontecer nessa situação. É claro que eu quero muito que ele venha para o Flamengo, quero muito que ele venha aqui para o nosso Mengão. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, galera, essa transformação em nosso Mengão. Deixa o like, se inscrever no canal. Beijo para vocês, não esqueça, Jesus te ama, falou.